vídeo de hoje vamos ao último tema da matéria de Biologia de 10º ano, onde vamos falar sobre as trocas gasosas nos seres multicelulares. As trocas gasosas que estes organismos estabelecem como meio externo estão, no fundo, ligados aos processos metabólicos que sustentam toda a vida celular, como a respiração e a fotossíntese. No processo de obtenção de energia por via aeróbia, ou seja, na presença de oxigênio, este vai ser absorvido do meio externo, sendo depois, através da respiração, produzido dióxido de carbono que será libertado para o meio. O processo inverso é a fotossíntese, em que os organismos fotoautotróficos vão libertar para o meio externo o oxigênio que vão produzir devido à captação do dióxido de carbono. Hum, por isso, esta complementaridade entre estes dois fenómenos, ou seja, a respiração aeróbia e a fotossíntese, é o que permite, no fundo, este tal equilíbrio dos ecossistemas. Aqui também vamos falar do conceito da água, porque a água, na forma de vapor, também está envolvido nestas trocas gasosas, ou seja, a água é utilizada na fotossíntese como reagente, digamos assim, ou seja, ele é que vai fornecer os prótons e os eletrões necessários para depois, no ciclo de Calvin, ocorrer a formação de compostos orgânicos. No entanto, depois, no processo de respiração aeróbia, ele acaba, devido a uma degradação completa da glicose, acaba por também ser formado. Agora, apesar da pele de muitos animais terrestres vai, no fundo, constituir uma superfície que vai permitir esta tal difusão da água para o exterior, a grande parte das trocas gasosas não ocorre através da pele, mas sim através de estruturas e tecidos especializados. Se falarmos das plantas, a maioria das trocas ocorre, na verdade, ao nível da epiderme, que vai revestir as folhas, e também através das próprias estruturas que estão adaptadas a essa função. Começamos então pelas trocas gasosas nas plantas. Todas as células vivas de uma planta, mesmo que não sejam fotossintéticas, realizam trocas gasosas que são necessárias à respiração aeróbia, ou seja, consomem, ou seja, a respiração aeróbica que é consumir O2 e libertar CO2. Mas a epiderme das plantas está, na verdade, coberta por uma substância cerosa que forma a cutícula. E esta vai impedir não só a perda de água, como também vai impedir as trocas gasosas. Portanto, vai ser através de outras estruturas, que são chamados os estomas, onde vai ocorrer a perda de água por transpiração foliar. Ou seja, nós falamos destas estruturas em vídeos anteriores, quando estivemos a falar do transporte no xilema, ou seja, que foi com base na transpiração foliar, em que constitui o método, uma das formas de explicar o transporte no xilema de água e sais dissolvidos devido à tal transpiração que ocorre no mesófilo. E são estas estruturas, os estomas, que são responsáveis. Ahm, Falando especificamente sobre os estomas, por isso, nas folhas, é aqui que, ou seja, estão presentes estas estruturas, que se encontram na epiderme, são constituídas, na verdade, por duas células fotossintéticas, que são chamadas as células estomáticas, ou células guarda, e que vão delimitar uma pequena abertura que é designada por ostilo. Como é aqui, através dos estomas, que vai ocorrer a perda de água por transpiração, ou seja, já tinha falado sobre isso, ou seja, é no fundo o responsável pelo transporte da seiva bruta no xilema das plantas. A abertura e o fecho dos estomas estão relacionados com a variação do volume das células guarda. Ou seja, estas células têm a região da parede solar que delimita o ostilo é mais espessa do que a parede externa. Por isso, esta parede interna, ok, que está a delimitar aqui o ostilo, é mais espessa do que a parede externa. Quando nós temos o estômago aberto, o que é que vai acontecer? Esta parede menos espessa, ok, vai alongar, mais quando a célula fica túrgida. E é este alongamento que vai provocar uma curvatura nas células de guarda e vai levar à abertura do estômago. Quando elas ficam plasmolizadas, ou seja, quando perdem água, há uma redução do volume celular,
o que leva à diminuição desta pressão de turgescência que seria provocada, a pressão osmótica, neste caso, porque é a quantidade de água, que será provocada, que vai estar nas paredes e, portanto, vai acabar por levar ao fecho do estômago. Agora, mas o que é que leva efetivamente a esta abertura e este fecho? As células guarda, elas transportam íons potássio para o interior por transporte ativo. Portanto, faz com que o meio seja hipertónico. Este aumento da pressão osmótica vai levar à entrada de água por osmose e ao aumento da pressão de turgescência sobre esta tal parede e aí à tal abertura do estômago. Quando há por difusão, neste caso difusão facilitada, vai haver a saída do íon K+, elas vão ficar, ou seja, o meio solar vai ficar hipotónico, ou seja, vai haver uma maior pressão hídrica. E, portanto, ou seja, há uma redução da pressão osmótica, leva à saída de água para fora por osmose, o que conduz a que as células fiquem plasmolizadas e, por consequência, o estômago fecha. Agora, o que é que influencia esta abertura e este fecho? Por isso, na presença de luz, há um aumento da concentração dos íons potássio dentro das células guarda, há um aumento, portanto, da pressão osmótica que leva à entrada da água, as células ficam turgidas e os sistemas abrem. Portanto, os sistemas abrem para as plantas, no fundo, realizarem a fotossíntese, ou seja, captarem CO2 e libertarem O2. Já agora, se com uma maior temperatura, mais vento, menos água, ou se houver stress hídrico, portanto, se a planta estiver em stress hídrico, ou seja, se houver carência de água, no fundo, o mais vantajoso é que ela não perca a água, portanto, ou seja, não ocorra transpiração. Por isso, no fundo, os sistemas vão fechar quando não há luz, existe falta de água disponível no solo, há um aumento da temperatura, a umidade atmosférica é baixa, o que vai promover a libertação de vapor de água para a atmosfera, ou quando o vento acaba por arrastar rapidamente as moléculas de água que saem dos sistemas, aumentando o gradiente de vapor de água entre o interior e o exterior. Portanto, isto no fundo são tudo fenómenos que a planta faz para evitar o aumento da taxa de transpiração. Portanto, diminuição da concentração dos íons K+ dentro das células guarda, diminui a pressão osmótica, portanto, o meio fica mais hipotónico, portanto, sai água, as células ficam flácidas e os estômagos fecham. Portanto, e assim impedem a desidratação. Passando agora para as trocas gasosas nos animais, e vamos começar por seres mais simples, como o caso da hidra que habitam ambientes aquáticos ou que sejam muito úmidos e todas as suas células estão em contacto com o meio externo ou muito próximo dele. Portanto, no fundo, as trocas gasosas vão ocorrer diretamente por difusão direta através da sua superfície corporal, que é o que nós designamos por tegumento. Já nos mais complexos, a maior parte dos tecidos está muito afastada do meio externo, portanto não pode haver uma troca direta dos gases, e as trocas vão ocorrer através de chamadas superfícies respiratórias, que são superfícies que têm que ser finas, têm que estar úmidas, apresentar uma grande área e serem muito vascularizadas. Vamos ter como exemplos o tegumento, traqueias, brânquias e pulmões. As trocas gasosas, portanto, como vimos, podem ocorrer de forma direta, ou seja, direta entre o meio e os tecidos, ou de forma indireta, quando os gases se difundem entre o meio e um fluido circulatório, que, ou seja, vai ocorrer uma hematose. Das superfícies respiratórias que eu referi, eu falei do tegumento, ou seja, já vamos ver isso na planária e na minhoca. Temos as traqueias no gafanhoto, ou seja, nos insetos. Temos as brânquias nos peixes e depois temos os pulmões nos mamíferos. Começando pelo tegumento, no caso dos anfíbios e dos anelídeos, ou seja, por exemplo, a rã e a minhoca, respectivamente, as trocas gasosas através da pele, ou seja, através do tegumento, são feitas utilizando um fluido, ou seja, é feita difusão direta, mas por intermédio, não é tipo célula a célula, é tipo, não é pela célula, ou seja, há ali um fluido intermediário, portanto, há um fluido circulante, por isso a difusão é indireta. E peço desculpa que eu acho que disse direta, é indireta. A direta é quando era diretamente sem intervenção de nada, portanto, mas aqui há a intervenção de um fluido.
Portanto, uma vez que estas trocas entre o fluido e o exterior são possibilitadas pela passagem de gases através da pele, ou seja, do tegumento, estes animais realizam a chamada hematose cutânea. Portanto, o oxigênio atravessa o tegumento, ou seja, atravessa a pele, que se movimenta num sistema circulatório fechado, difunde-se posteriormente para as células e depois o CO2 efetua o percurso inverso. Vamos então ver um pequeno vídeo da escola virtual para vermos como é que efetua as trocas, ou seja, vamos visualizar isto mais, de uma forma mais direta. A minhoca não possui órgãos específicos para as trocas gasosas, como pulmões. Essas trocas são asseguradas pelo tegumento, que funciona como estrutura respiratória. Na minhoca ocorre então hematose cutânea, que é um tipo de difusão indireta, uma vez que implica a intervenção do sistema circulatório. Para ocorrer hematose cutânea, o tegumento da minhoca precisa de se manter úmido, permitindo assim a troca de gases ao longo da sua superfície. Então, para além de viver em solos úmidos, a minhoca possui numerosas glândulas produtoras de muco. Quando a pele ou o tegumento da minhoca seca, a minhoca morre por asfixia. A parede do corpo da minhoca é rica em capilares sanguíneos, o que também favorece a difusão dos gases respiratórios. A epiderme é permeável ao oxigênio. O oxigênio entra então para os capilares sanguíneos e combina-se com a hemoglobina presente no plasma, formando oxihemoglobina. A oxihemoglobina circula no plasma e flui para os diferentes tecidos de todo o corpo da minhoca. Nos tecidos, a oxihemoglobina decompõe-se, libertando o oxigênio, que é utilizado pelas células para realizar respiração celular. Ao mesmo tempo, o dióxido de carbono formado dentro das células entra para os capilares. Depois de atingir os capilares da epiderme, o dióxido de carbono difunde-se para o ambiente através do tegumento. Ok, agora vamos ver um pequeno vídeo, uma vez que entra no mesmo contexto, sobre as estruturas respiratórias dos anfíbios, que também vamos ver que tem aqui alguma semelhança por causa da troca também ser feita através do tegumento. Os anfíbios conseguem viver em ambientes terrestres e aquáticos. Quando um anfíbio vive na água ou está em hibernação, usa a pele ou tegumento para respirar. Este tipo de respiração é designado por hematose cutânea. A pele do anfíbio está preparada para a troca de gases, pois é rica em capilares sanguíneos e é úmida devido à secreção de um muco. O oxigênio atmosférico entra em contacto com a pele úmida e difunde-se para os capilares sanguíneos. No sangue, combina-se com a hemoglobina para formar oxihemoglobina. Junto dos tecidos, a oxihemoglobina liberta o oxigênio que se difunde para as células. Por sua vez, o dióxido de carbono formado nas células entra para os capilares sanguíneos e daí difunde-se, através da pele, para o exterior. Quando o anfíbio está em terra, a troca de gases realiza-se através dos pulmões, que têm forma de sacos e estão situados na região anterior do tronco. A troca de gases que ocorre através dos pulmões é designada por hematose pulmonar. Assim, nos anfíbios, como a rã, a hematose cutânea é complementar à hematose pulmonar. Sabias que quando o anfíbio está na água, os seus pulmões ficam insuflados e ajudam-no a flutuar? Os pulmões são formados por pequenos sacos de paredes finas chamados alvéolos. Os alvéolos são revestidos por capilares sanguíneos
da circulação pulmonar. As moléculas de hemoglobina presentes nos glóbulos vermelhos captam o oxigênio vindo dos alvéolos e transportam-no até aos tecidos. Em sentido contrário, o sangue recebe o dióxido de carbono dos tecidos, encaminhando-o até aos alvéolos, a partir dos quais é conduzido para o exterior. Vamos passar agora para as trocas gasosas nos insetos. Eles possuem, na verdade, uma rede de túbulos, que são chamadas traqueias, através dos quais o ar vai circular no interior do corpo. A entrada vai ocorrer por pequenos orifícios que estão localizados na superfície corporal, designados por espiráculos. No interior do organismo, as traqueias vão se ramificar em canais mais estreitos, chamadas de traquíolas. E essas são as que vão contactar diretamente com os tecidos. Os mais pequenos também efetuam difusão direta de gases através das traqueias, o que vai ser suficiente, por isso não precisam de uma ventilação ativa. Mas os que são maiores ou que são insetos voadores, o consumo de oxigênio acaba por ser muito maior. Portanto, e neste caso, junto aos músculos, existem sacos aéreos que vão facilitar a ventilação e renovação do ar. Estas cavidades vão funcionar também como reservas de ar e vão permitir que o animal também fique mais leve. Vamos então ver outro vídeo da escola virtual sobre como ocorrem as trocas gasosas nestes insetos, em específico na barata. Uma barata tem um sistema respiratório bem desenvolvido, com um sistema de canais cheios de ar, designados por traqueias. Dizemos por isso que as trocas gasosas na barata se realizam através de um sistema de traqueias. O sistema é composto pelos espiráculos, pelas traqueias e pelas traquíbulas. Os espiráculos são aberturas respiratórias para o exterior. Existem 10 pares de espiráculos. 2 pares na região torácica e 8 pares nos 8 primeiros segmentos abdominais. Os espiráculos estão associados às traqueias. As traqueias ramificam-se nas traquíolas, que são tubos mais finos. As traquíolas chegam a todos os tecidos do corpo do inseto. As minúsculas extremidades das traquíolas são fechadas e contêm um fluido essencial para a difusão dos gases respiratórios. O oxigênio atmosférico entra nos espiráculos, move-se para as traqueias e depois para as traquíolas, que terminam junto às células dos tecidos. O oxigênio dissolve-se no fluido existente nas extremidades das traquíolas e de seguida passa para as células. Ocorre difusão direta, uma vez que não há intervenção de um sistema circulatório. A hematose é traqueal. O dióxido de carbono formado no processo de respiração celular sai das células e entra nas traquíolas. Move-se depois para as traqueias e para o exterior do corpo através dos espiráculos. Passamos agora às trocas gasosas dos peixes, ou seja, em que as trocas gasosas ocorrem através das brânquias e, portanto, é designada por hematose branquial. Estas estruturas podem ser uma extensão da própria pele, digamos assim, da superfície, que é do documento, e por isso chamam-se brânquias externas, ou estarem localizadas no interior do corpo e, portanto, chamam-se de brânquias internas e contactam diretamente com a água do exterior. Temos aqui o exemplo do axolote, que é um anfíbio que é natural do México e ele tem as tais brânquias externas. Se virmos aqui outros exemplos, temos as brânquias internas, por exemplo, na lula, no tubarão. Portanto, temos aqui outros exemplos de formato de brânquias. O sistema respiratório dos peixes cartilagíneos e dos peixes ósseos apresentam algumas diferenças, apesar de ambos terem brânquias internas, que normalmente nós designamos por guelras.
Nos peixes ósseos, as brânquias são formadas por muitos filamentos com numerosas lamelas branquiais, que são suportadas por estruturas ósseas chamados arcos branquiais. A água entra pela boca, percorre os filamentos branquiais, saindo por uma abertura junto às brânquias, que é chamada a fenda opercular. A placa que protege as brânquias é designada por opérculo. As brânquias são muito especializadas, são eficientes, a sua vascularização também permite uma grande superfície de contacto entre o sangue e a água. No entanto, para recolherem o máximo de oxigênio disponível do meio, eles na verdade fazem através de um sistema designado mecanismo de contracorrente. Ou seja, o sangue que irriga a superfície respiratória circula em sentido contrário ao do fluxo de água que percorre as brânquias. Por isso, à medida que o sangue avança pela superfície das brâncas, capta cada vez mais oxigênio, pois encontra sempre água com maior teor deste gás. Em simultâneo, o sangue vai ficando mais pobre em CO2 que se difunde para a água. Temos aqui alguns aspectos anatómicos do peixe, ou seja, para vermos este mecanismo de contracorrente, ou seja, esta tal ideia do fluxo de sangue e fluxo de água. Temos aqui a questão dos filamentos branquiais, os próprios arcos branquiais, é só para termos aqui uma ideia. Na cavidade branquial, a água passa através das lamelas branquiais, no sentido oposto ao movimento do sangue, nos capilares que existem no interior das lamelas. Portanto, este mecanismo de contracorrente é que permite que a manutenção de um gradiente de concentração dos gases entre os dois meios e também garante que a sua difusão ocorra em toda a extensão das superfícies respiratórias. Portanto, o que nós estamos a ver aqui é o percurso da água, portanto, ou seja, a água entra, ok? E ela vai começar, ou seja, e o sangue está aqui, portanto, ou seja, o que é que acontece? O sangue vai perdendo, ou seja, o dióxido de carbono, mas o que nós estamos a ver é que aqui na água, ok, ele vai ter sempre mais concentração de O2 do que vai ter no sangue, portanto, então há sempre entrada de oxigênio para o sangue, porque vai estar sempre em menor concentração. Passando para os vertebrados terrestres, esta troca gasosa é feita através dos pulmões. Estes são órgãos que estão dentro do corpo, apresentam um grande grau de complexidade e esse grau pode ser variável de acordo com a taxa de metabolismo do próprio animal. No caso dos anfíbios, que nós que vimos no vídeo da escola virtual, eles também têm pulmões, mas são muito simples. E no fundo acabam por ser expansões da traqueia e em forma dos tais sacos. Comparativamente a estes animais, os mamíferos e as próprias aves possuem pulmões com uma área de superfície respiratória muito maior, muito mais vascularizada e com processos de ventilação mais eficazes. Vamos então ver um vídeo, este é um bocadinho maior, sobre a diferença entre a hematose alveolar e a hematose tecidular. A troca de gases respiratórios ocorre pelo processo de difusão. Na difusão, as moléculas movem-se de áreas com maior concentração para áreas com menor concentração. Semelhante a uma gota de tinta dissolvida em água. A troca de gases dá-se em dois locais: entre os alvéolos pulmonares e o sangue, e entre o sangue e as células dos tecidos. A troca de oxigênio e de dióxido de carbono entre os alvéolos pulmonares e os capilares sanguíneos pulmonares é conhecida como hematose pulmonar ou hematose alveolar. Durante a hematose pulmonar ou alveolar, o oxigênio entra nos capilares pulmonares vindo dos alvéolos, enquanto o dióxido de carbono é difundido na direção oposta, dos capilares pulmonares para os alvéolos. A troca de oxigênio e de dióxido de carbono entre os capilares sanguíneos e as células dos tecidos é chamada hematose tecidular. Durante a hematose tecidular, o oxigênio vindo dos capilares é difundido para as células dos tecidos, difundindo o dióxido de carbono das células de tecidos para os capilares. Vários fatores controlam a taxa de difusão dos gases.
Estes incluem a pressão parcial dos gases. A pressão parcial de um gás numa mistura gasosa é a pressão exercida por esse gás em relação à pressão dos restantes gases da mistura. Por exemplo, a pressão parcial de oxigênio é representada como PO2, a de dióxido de carbono como PCO2 e a de nitrogênio e de hidrogênio como PN2 e PH2, respectivamente. O oxigênio e o dióxido de carbono têm diferentes pressões parciais em diferentes locais de troca gasosa. Estas diferenças têm um papel-chave em determinar a direção da troca gasosa. O gás move-se sempre da região com maior pressão parcial para a região com menor pressão parcial. A membrana de difusão. O epitélio dos alvéolos e o endotélio dos capilares sanguíneos são ambos da espessura de uma célula, separados por uma membrana basal fina, aumentando assim a taxa de difusão. A superfície total de troca de gases. Os pulmões humanos contêm aproximadamente 300 milhões de alvéolos, com uma área total de 70 metros quadrados, o que equivale a um campo de ténis. Isto resulta numa elevada taxa de difusão. Os capilares que rodeiam os alvéolos, quando estendidos, poderiam cobrir uma distância de quase 1000 quilómetros. Esta grande área dos alvéolos e capilares facilita a troca de gases. Após a inspiração, a pressão parcial do oxigênio no ar alveolar é 105 milímetros de mercúrio, enquanto a do sangue desoxigenado que entra nos capilares pulmonares é de apenas 40 milímetros de mercúrio. Devido a este gradiente de pressão parcial, o oxigênio é difundido para os capilares a partir dos alvéolos até a pressão parcial do sangue chegar aos 105 milímetros de mercúrio. Este sangue oxigenado regressa ao coração através da veia pulmonar e passa, então, para a circulação sistémica que irriga os tecidos, diminuindo a pressão parcial do oxigênio para 95 milímetros de mercúrio. A pressão parcial do oxigênio e do sangue oxigenado que entra nos capilares dos tecidos é 95 milímetros de mercúrio, comparado com a sua pressão parcial nos tecidos, que é de 40 milímetros de mercúrio. Devido a esta diferença em pressão parcial, o oxigênio é difundido para as células dos tecidos, vindo dos capilares, até a pressão parcial do sangue descer até 40 milímetros de mercúrio. Assim, o sangue desoxigenado, vindo dos capilares dos tecidos, tem uma pressão parcial de cerca de 40 milímetros de mercúrio. Após as células utilizarem o oxigênio, a pressão parcial do dióxido de carbono nos tecidos é de 45 milímetros de mercúrio e 40 milímetros de mercúrio nos capilares. Devido a esta diferença em pressão parcial, o dióxido de carbono é difundido dos tecidos para o sangue dos capilares dos tecidos, até a pressão parcial de dióxido de carbono no sangue aumentar para 45 milímetros de mercúrio. O sangue desoxigenado regressa ao coração pela circulação sistémica e aí é bombeado de volta para os pulmões através da artéria pulmonar. O dióxido de carbono que entra nos capilares pulmonares tem uma pressão parcial de 45 milímetros de mercúrio, enquanto o valor nos alvéolos é de 40 milímetros de mercúrio. Devido a este gradiente de pressão parcial, o dióxido de carbono é difundido dos capilares pulmonares para os alvéolos até a pressão parcial do sangue descer para 40 milímetros de mercúrio. Este dióxido de carbono, difundido para os alvéolos, é expelido dos pulmões pelo processo de expiração.
Portanto, no vídeo ele já fez uma boa explicação de tudo aquilo de situações que nós fomos falando até em vídeos anteriores, da questão de o sangue até poder circular com menor pressão ou maior pressão. No entanto, centrando aqui na questão dos alvéolos pulmonares, portanto, eles, ou seja, nos mamíferos, a superfície respiratória corresponde à parede dos alvéolos pulmonares, que se encontram na extremidade dos chamados bronquíolos, que são finos canais a partir dos quais o ar é conduzido desde os brônquios. A ventilação dos alvéolos é garantida através dos processos de inspiração e expiração, como nós estivemos a ver no vídeo, que vai manter este fluxo nas duas direções de ar, através das estruturas condutoras do sistema respiratório. Nas aves, os pulmões são constituídos por estruturas tubulares, que são chamados os parabrônquios, ao nível das quais ocorre a hematose. Os pulmões encontram-se ligados, na verdade, a sacos aéreos que vão possibilitar o fluxo contínuo e unidirecional de ar, sempre renovado através dos parabrônquios. Nestes canais, o ar movimenta-se em sentido diferente ao da circulação sanguínea, como aconteceu nos peixes, num mecanismo de corrente cruzada que torna a hematose das aves altamente eficaz e capaz de satisfazer a elevada atividade metabólica que se observa nestes vertebrados, especialmente por causa do voo. Então, as aves apresentam uma ventilação mais complexa do que dos mamíferos. Para além dos pulmões, eles possuem 8 a 9 sacos aéreos que estão localizados por quase todo o corpo, e estas são estruturas que constituem reservas de ar, o que permite melhorar a eficácia da ventilação. Os sacos aéreos facilitam o voo das aves, pois tornam-nas menos densas e também vão contribuir para a dissipação do próprio calor que resulta do aumento do metabolismo durante o voo. Como eu tinha referido, a ventilação é unidirecional, portanto, o ar circula sempre no mesmo sentido e são precisos 2 ciclos de inspiração e 2 ciclos de expiração para o ar passar ao longo de todo o aparelho respiratório. Já nos mamíferos, a ventilação é bidirecional e cada ciclo é só composto por 2 movimentos, uma inspiração e uma expiração. Em síntese, nós vimos então que nos anfíbios a circulação sanguínea é dupla e incompleta, enquanto que nos aves e mamíferos, já tínhamos visto isto mais para trás, é dupla e completa. Quando estamos a falar aqui dos pulmões, nos anfíbios são insuficientes, por isso necessitam de fazer hematose cutânea. A oxigenação dos tecidos é menor, não podem apresentar valores elevados de taxa metabólica e têm uma menor independência em relação à adaptabilidade do próprio meio. Já nas aves, as pulmões são muito eficientes, a ventilação faz o ar circular apenas num sentido, a oxigenação dos tecidos é grande, a taxa metabólica pode ter valores elevados e tem uma maior independência em relação ao meio. Os mamíferos, também à semelhança das aves, têm uma circulação dupla e completa, os pulmões têm uma elevada superfície respiratória e a oxigenação dos tecidos, a taxa metabólica e a independência também é grande, tal como nós vimos nas aves. Ok, isto foi tudo aquilo que nós falamos em termos de trocas gasosas neste vídeo, ou seja, nas plantas elas ocorrem durante os fenómenos de transpiração, respiração e fotossíntese, são controladas pelos estomas através do transporte ativo de íons K+. Nos animais podem ocorrer de forma direta ou indireta. Na direta pode ocorrer através da superfície corporal, como nós vimos no caso da hidra, ou através de traqueias, com o caso dos insetos. Na difusão indireta, ocorre através de superfícies respiratórias, nós vimos que era o tegumento, as brânquias, os pulmões. Por exemplo, as brânquias é por causa dos peixes, os pulmões temos os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Na superfície corporal é o tegumento, que nós vimos no caso da minhoca também. Ok, e está tudo aqui. Em termos de resumo, espero que este vídeo vos tenha sido útil e vemo-nos nos próximos vídeos onde iremos passar para Geologia.